Bom, vamos começar então. Tenho o prazer de convidar aqui a nossa primeira palestrante de hoje, do segundo dia do WCM 22, a fundadora do The Deakin Group, empresa executiva de consultoria especializada em liderança influente. Ela, com seus 20 anos de carreira como jornalista nas maiores TVs americanas, com 5 Emmys, vem hoje nos falar sobre como desenvolver a influência e a presença da liderança. Sem mais delongas, convido ao palco Connie Deakin. Connie, welcome. Bom dia, good obrigado, morning. Silvia. Que prazer conhecê-la. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Falem de bom dia de volta, pessoal. Ah, tá todo mundo colocando headphone, né? Bom, deixa eu começar contando um segredo pra vocês, que eu nunca revelei pra ninguém. Vocês estão prontos, pessoal? Então vamos. Quando eu era bem novinha, eu falei pra todo mundo que o meu pai era do Brasil. Ninguém ia descobrir que não era, porque os meus pais se divorciaram. O meu pai não morava na mesma cidade que eu, então eles nunca iam conhecer meu pai. Então, ele era de um país muito exótico na minha imaginação, né? Eu pensei no país mais legal de todos, que era o Brasil. E eu não tava mentindo, pessoal. Ele era do Brasil. Brasil, Indiana, que é uma cidade no estado de Indiana, no meio oeste americano. Eu simplesmente omitia que Brasil não era o país incrível, mas era a cidadezinha. Bom, aí agora como adulta, eu estou muito feliz de finalmente estar aqui no Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui no lindo país Brasil. Obrigado por me receberem, pessoal. Muito obrigada. Olha, os pais de vocês sempre são uma influência muito grande para todo mundo, né? Eles nos influenciam sobre a pessoa que você vai ser, como você vai se ver, os seus irmãos, as suas irmãs, os seus outros parentes, os seus pais te influenciam muito. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A gente vai seguir um pouco adiante nas suas vidas e pensar na influência do líder. Como as pessoas respondem a vocês como líderes? Bom, como a gente começou a estudar isso, eu percebi que agora a gente está entrando numa era totalmente nova de influência de liderança. E agora nós temos mais desafios como líderes do que jamais tivemos. Vocês reconhecem isso, pessoal? A gente está numa era de muito desafio. Vocês pensaram nisso nos últimos anos? Vamos pensar um pouco nos desafios que a gente está vivendo. A gente está num tempo sem precedentes. Ceticismo grande, incerteza, expectativas altas, as decisões têm que ser rápidas, as ações têm que ser muito antecipadas e vocês têm uma resistência muito grande de várias pessoas. As pessoas estão ansiosas, elas estão preocupadas de que podem errar, as pessoas são agressivas, elas são muito narcisistas também. As pessoas estão narcisistas, as pessoas acham que o mundo gira ao redor delas. E ainda assim, as pessoas esperam que vocês possam influenciar de forma positiva, apesar de todo esse contexto negativo. Então vamos tentar dissecar esse contexto para vocês perceberem o caminho pelo qual vocês passaram para se tornar líderes. Os desafios começaram gradualmente. Tudo começou com o surgimento da internet. Vocês se lembram daqueles dias em que você tinha um modem de dial-up, que fazia aquele barulhinho todo do telefone? Todo mundo tinha que se ligar ao telefone para tentar acessar informações que vocês, como líderes, tinham antes, mas as pessoas não tinham. Logo depois vieram os smartphones. O Wi-Fi é da mesma época e isso expandiu o acesso das pessoas à internet.
Assim, as pessoas tinham acesso às informações em qualquer lugar, não importa onde elas estiverem. E sabe o que aconteceu? As pessoas que trabalham com você começaram a verificar os fatos, né? Se você diz uma coisa, a pessoa vai lá, entra no celular e vai verificar se aquilo é verdade ou não. Além disso, o que as pessoas com um telefone fazem? Quando você tem um telefone, mostra pra mim, por favor, pessoal, o que as pessoas fazem hoje com o smartphone. Todo mundo tá ali, ó, com a cabeça enterrada no telefone, os olhos pregados. Então, essa é uma alternativa do que as pessoas falando para você. Então, ao invés de ouvir as pessoas, você pode verificar o celular. Além disso, surgiram as redes sociais. É aqui que houve grandes mudanças e elas foram aceleradas. O que acontece hoje é que todo mundo se torna um produtor de conteúdo. Todo mundo tem uma plataforma, todo mundo tem suas opiniões, as suas ideias sobre o que você faz, sobre o que a organização faz, em qualquer lugar, sempre. E isso acelerou a mudança. Logo depois, nós tivemos a terrível pandemia de Covid-19. Isso foi um tsunami que gerou demandas muito grandes para os líderes. Vocês têm que repensar tudo que vocês fizeram. E vocês tiveram que pensar o local onde vocês vão fazer. Ninguém sabia que a gente ia trabalhar todo mundo de casa, que o Zoom seria uma parte tão importante das nossas vidas. Então você vê que a influência do líder tem sido desafiada ao longo dos últimos anos. E o que vai vir em seguida? A inteligência artificial. Todas as inovações virtuais que vocês ouvem falar, e a gente vai conhecer um pouco mais delas hoje, estão sedimentando o caminho do mundo do futuro. Então, quando nós nos tornamos líderes, as pessoas recorrem a nós para ter as informações. E agora, o que acontece? Elas estão perguntando para você, o que acontece? E agora, você já não é mais a fonte primária de informação das pessoas da organização de vocês. Mas eu acredito que com grandes desafios, você também tem grandes oportunidades. Nós estamos diante de uma oportunidade que só ocorre uma vez na vida. Nós podemos influenciar as pessoas. É um momento único em que você não deixa de jogar o jogo. Você, na verdade, muda o jogo. Nunca mais você vai encontrar um ambiente que as pessoas estão tão abertas para experimentar o novo. Exatamente como a gente teve que se adaptar para trabalhar de casa, a gente teve que entender o que funciona, o que não funciona. Tudo foi mudado. Nós tivemos que repensar absolutamente tudo. Isso nunca ocorreu antes. E eu acho que não vai acontecer de novo durante a nossa vida. A gente não terá outra oportunidade como essa para influenciar de forma positiva. Bom, eu quero passar por alguns pontos que eu explorei durante a minha experiência. Durante os últimos 20 anos, eu trabalhei com líderes do mundo todo para tentar ensinar como você influencia de forma positiva. A gente tem que ensinar como a gente ensina os coaches, e eu espero que vocês possam se inspirar também aqui. Nós temos oportunidades e desafios no novo mundo. Nesse momento, eu estou trabalhando com um CEO de uma grande empresa e ele está tentando encarar um grande desafio. Todo mundo está saindo da empresa. Vocês sabiam, pessoal, que o Vale do Silício, os principais talentos do Vale do Silício estão mudando de emprego a cada 6 meses? Eles acham que, na verdade, é uma coisa boa pegar um novo emprego a cada 6 meses. E isso mostra o grande talento deles. E tenta lembrar, pessoal, na época do pai de vocês, ou mesmo quando vocês entraram no mercado de trabalho, vocês ficavam numa mesma empresa a vida inteira. Mas agora, a nova forma, segundo
bonzões de hoje em dia é mudar de emprego a cada 6 meses. Então, eu estou trabalhando com o CEO de uma empresa do Vale do Silício que está tentando encontrar um jeito de mudar essa mentalidade, de manter e reter os talentos. Por exemplo, se alguém está trabalhando com inteligência artificial e eles estão construindo carros autônomos, a gente ajuda esses caras a fazerem equipes autônomas. São equipes que queiram ficar ali. E não aquela pessoa que vai marcar a caixinha, já fiz isso, próximo emprego. Outra grande mudança que nós temos é um CEO do Oriente Médio que está compromissado a alcançar igualdade de gênero no Oriente Médio. Este CEO está tentando fazer isso de forma bem importante. Ele está trazendo indicadores, KPIs, para mensurar o sucesso dessa iniciativa. Ele dá bônus para as equipes e tudo isso é determinado pelo quanto eles conseguem encorajar mulheres no mercado de trabalho. Ele percebe que você precisa ter bônus envolvido nisso para realizar essas mudanças. Outra coisa que eu estava fazendo essa semana eu estou trabalhando com o CEO de uma empresa alemã. Ele está tentando acelerar a cultura, tentando acelerar o processo de tomada de decisão. Alguém aqui está numa empresa assim, que tem um processo de tomada de decisão devagar? Nesse mundo que nós estamos hoje, nós temos que tomar decisões muito rápidas, mas você tem concorrência, então você precisa olhar adiante. Esta CEO está tentando mudar a cultura. As pessoas estão assim, bem resistentes, estão assim, não, é assim que a gente faz, é assim que a gente sempre fez, mas ela está tentando mudar isso. Nós temos um outro diretor técnico que está tentando convencer uma equipe de vendas a vender o software como serviço e não como produto. Mas é difícil, porque a vida inteira essa equipe vendeu produtos. Eles são treinados para vender produtos. Mas agora eles vão ter que vender software como serviço. Então é um grande desafio. Eu tenho o diretor de uma imobiliária americana que acabou de comprar uma subsidiária japonesa, e eles estão querendo entender as métricas, porque os japoneses não revelam muito bem qual é o objetivo dessa fusão. E finalmente, eu estou trabalhando com o CEO de uma empresa de agronegócio brasileiro que ele quer acelerar a interseção entre rentabilidade, sustentabilidade e responsabilidade social. E eles estão aqui, nessa semana, neste evento, trabalhando com as cooperativas. E eles estão tentando entender como eles podem adotar a sustentabilidade em cada iniciativa da empresa. E isso me traz a vocês, pessoal. Vocês se identificaram com algumas dessas demandas desses CEOs? O que é que você quer influenciar na sua vida? Vocês já identificaram isso? Olha, o segredo é ser muito claro no que você quer mudar. A liderança diz respeito a elevar as pessoas, tentar convencer as pessoas a seguir o seu caminho ou seguir o caminho delas. E qual é o momento de mudança que você quer implementar? O que você pode influenciar? Vocês conseguem identificar isso claramente? Se vocês conseguirem fazer isso, eu vou mostrar como fazer isso. O meu momento de virada de jogo foi sair do jornalismo. Eu era âncora num jornal americano e eu comecei a trabalhar no meu laboratório de influência. A gente estudou líderes como vocês no mundo inteiro, mais de 10 mil líderes, para tentar definir o que é influência, porque cada um tem uma definição diferente.
Então, ó, deixa eu ser bem claro. Quando eu falo de influência, pessoal, eu não estou falando dos influencers de rede social, tá bom? Aquelas pessoas que monetizam a conta delas para que elas possam auferir lucros. Não é disso que a gente está falando, tá bom? A gente está falando de influência como líder. Vocês, como líderes, qual é a contribuição que vocês podem dar ao mundo? Uma das primeiras coisas que nós vemos é isso aqui, ó. A ilusão da influência. Né? Igual os mágicos que estavam aqui antes, né? Se você ficar olhando ali, você acaba sendo iludido, os caras vão fazer um ilusionismo. Mas a influência não é o que as pessoas acham que é. E as pessoas têm basicamente duas ilusões, dois mitos sobre a influência. O primeiro é que você tem que ter uma posição de liderança. Só uma posição vai te tornar influente. Isso não é verdade. A influência é algo que vem primeiro, vem na frente da posição. A posição, o seu cargo, vem depois. Outra ilusão que nós vimos era que as pessoas tinham a impressão de que quanto mais educação formal você tinha, mais influência você tinha. Então você estuda, você vai para a faculdade, você tenta entender o seu setor, faz um mestrado, um doutorado, e você tem a ilusão de que com toda essa bagagem acadêmica, você vai ter uma influência natural. E isso não é verdade. A nossa pesquisa mostra que a formação formal nem sempre te traz influência. Uma coisa anda ao lado da outra, mas não carrega a outra. Então, nós temos aquela pergunta: o que é a influência, então, no final das contas? Ó, uma coisa que vocês têm que saber, pessoal, o meu nome tinha que ser George, só pra vocês saberem, tá? Porque o George curioso do filme, porque eu sou muito curioso. O nome do meu irmão é George, mas eu sou parecido com o desenho lá do Curious George. Eu sou muito curiosa, pessoal, e a liderança que a gente começou a estudar no meu laboratório é a seguinte: a gente tentou trazer uma definição do que é influência. E eu quero saber se vocês se identificam com isso. Isso aqui é a influência de liderança. É a habilidade de elevar as iniciativas, unificar os diferentes interesses de todos ao redor, né? A gente sabe que as pessoas vão discordar, mas elas têm que se unir e moldar o futuro. Isso é influenciar como líder. Você eleva todas as iniciativas da qual participa, você unifica as pessoas para que as pessoas se comprometam com determinados objetivos e você molda um futuro melhor. Isso é ser influente. Quantos de vocês querem fazer isso? Se vocês querem ser essa pessoa, pessoal, levanta a mão, por favor. Deixa eu ver sua mão de vocês, hein? Aí, ó, beleza. É isso que a gente quer fazer. A gente reconhece que a gente precisa moldar o futuro. E nós temos essa oportunidade. É um momento único onde nós podemos fazer isso. Bom, então, eu, bem curiosa como sou, eu falei, tá bom. Então, se é isso que a gente quer fazer, vamos ver como a gente consegue fazer isso. E aí a gente descobriu o que a gente chama de Influence Matrix, a matriz da influência. Nem todo mundo tem boas intenções quando eles querem convencer as pessoas a fazer algo, quando as pessoas querem influenciar o futuro. Então, eu vou mostrar para vocês essa matriz e eu quero ver se vocês reconhecem alguns padrões de comportamento aqui, porque aqui nós temos estilos bem clássicos. Primeiro, o que a gente viu aqui é que quando a gente estudou algumas pessoas muito influentes, a gente encontrou duas variáveis. Uma é o ganho, é o nosso eixo da esquerda. Quem vai ganhar com algo? Será que é algo unilateral ou será que é um ganho mútuo? Então, ali você tem um fator de decisão. O outro eixo é sustentabilidade. Quanto tempo isso vai durar? Isso é algo efêmero ou isso é algo duradouro? Então tá. Será que você vai ter um sucesso uma única vez ou será que você vai ter uma iniciativa constante? Então,
com base nesses 2 eixos, a gente achou 4 quadrantes. Vamos lá. O primeiro é da dominação. Vocês conhecem alguém assim, pessoal, que é muito dominante, que tenta liderar por meio da dominância, né? Uma pessoa que é tipo um ditador. Eu espero que vocês não tenham tido essa experiência, mas eu tô vendo muita gente batendo a cabeça e dizendo que sim. Todo mundo conhece um desses, né? Porque isso só é bom pro ditador, mas isso não dura muito tempo. São os Kim Jong-un, são os ditadores lá iranianos, todas aquelas pessoas, né? São aquelas pessoas que te forçam a fazer uma coisa. Você não se compromete com aquele valor, você só cumpre porque você tem que cumprir. Então vamos ver o próximo. O próximo quadrante é o da manipulação. A manipulação também é uma coisa unilateral, né? Mas é típica daqueles narcisistas, as pessoas que acham que o mundo gira ao redor delas. Olha, deixa eu dar uma notícia triste pra vocês aqui agora, pessoal. Vocês já foram manipuladores na vida de vocês. Você já foi um manipulador quando você era uma criancinha de colo. Ou aquela criança que começa a andar, né? Aquelas criancinhas, os bebês que acaba... A criancinha grita, chora, faz um show, faz tudo para tentar manipular, para fazer com que os pais se sintam constrangidos para fazer o que você quer. Todo mundo já foi essa criancinha, né? Infelizmente, nós temos alguns líderes hoje em dia que ainda fazem esse comportamento ainda como adultos. Se vocês já tiveram um chefe manipulador, levanta as 2 mãos, por favor, pessoal. Quem já teve um chefe manipulador? As 2. Se o seu chefe tá do seu lado, você não precisa levantar não, tá, pessoal? Finge que não ouviu a pergunta, né? Não, meu chefe, maravilhoso, imagina, nunca foi manipulador. A maior parte de nós, pessoal, já teve uma pessoa manipuladora na nossa vida. Tem muita gente aqui desse lado, ó. Quem tá aqui junto com o chefe? O chefe de alguém aqui tá aqui do lado, pessoal, né? Pode manter a mão pra baixo. Ah, tá vendo? Ali, ó, o cara, ele levantou a mão. Já teve um manipulador. Não é uma posição agradável, né, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pensar que nenhum de vocês são os líderes que estão nos quadrantes de baixo. Vamos ver os quadrantes desejáveis. Persuasão, né? Os 2 quadrantes que estão acima vão ter um ganho mútuo, mas o problema da persuasão é que não dura, é efêmero. E a notícia triste é que a maior parte de nós somos apenas persuasivos. Nós não nos tornamos influentes de fato. É um tipo de esforço acidental. A gente consegue persuadir uma pessoa, mas é efêmero, a pessoa só faz aquela vez. A gente fica tentando reinventar a roda, a gente tenta pedir a pessoa fazer a mesma coisa, porque as pessoas não estão comprometidas a fazer aquilo. O problema da persuasão é que você fica vulnerável ao próximo ato de persuasão. Você tem que convencer a pessoa toda vez. E isso desperdiça o seu talento. Ainda assim, a maior parte de nós acaba ficando nesse quadrante. Ou porque nós somos ansiosos, a gente fica com medo, a gente tem a síndrome do impostor, acha que não é bom o bastante, ou a gente acaba sendo contido pelo ambiente ao redor. E eu quero que vocês pensem no quadrante de cima ali, que é o da influência. Esse é o quadrante onde nós queremos estar, porque o da influência vai significar que você se compromete com iniciativas que são duradouras e que trazem um ganho mútuo. É aqui que você muda o jogo. É aqui que você tem as melhores oportunidades para alcançar o seu maior potencial na vida. O que acontece quando você é influente? O resultado é que as pessoas confiam no seu julgamento, respeitam a sua opinião, elas buscam a sua direção, mesmo quando elas discordam, especialmente quando elas discordam. Elas querem saber o que você quer dizer porque elas respeitam o seu ponto de vista. Isso é influência. Não é isso que a gente quer, pessoal? Isso é a natureza humana básica. A gente quer respeitar e ser respeitado. Na vida, tudo se resume a relacionamentos.
o relacionamento que você tem com as pessoas, o relacionamento que as pessoas têm com você. Então, se a gente quer ser influente, vamos pensar, quais são as condições nas quais nós podemos ser influentes e não persuasivos? Se você vai fazer um check-in no hotel, pessoal, né, você vai querer ser persuasivo, né? Às vezes você vai lá, você vai falar assim, não, me dá um quarto melhor por esse mesmo preço. E tá tudo bem, porque ali naquela ocasião, você só quer ter um quarto melhor, né? Você vai fazer um check-in no hotel, é bom para eles também, porque você já pagou a conta, e é bom para você porque você vai ter um quarto melhor. Mas é algo efêmero, só acontece daquela vez. O motivo pelo qual o hotel te dá um quarto melhor é que eles querem a sua fidelidade. Então tem muitas ocasiões na vida onde a persuasão é ok, você pode fazer isso. Mas se você quer influenciar uma mudança transformadora, você tem que ser influente, você não pode ser um persuasor. Então, nós temos a pergunta mais séria. Como a gente chega lá? Como a gente faz isso? Bom, a nossa pesquisa mostrou que os líderes que têm 3 habilidades específicas são os mais influentes. E agora eu quero falar um pouquinho com mais detalhes sobre cada uma dessas 3 habilidades para mostrar como vocês podem aumentar a influência de vocês e fazer isso de forma íntegra, não dominante e não ruim para as pessoas. Nós temos o ciclo da influência, pessoal. Então, a gente esquece o jogo de xadrez, o jogo de estratégia e agora a gente entra no ciclo da influência. Vou falar para vocês quais são os estágios. O primeiro estágio do ciclo é se conectar às pessoas. Não é a mesma coisa que vocês imaginam, tá, pessoal? Os líderes mais influentes do mundo começam as interações dando um contexto e estabelecendo a base comum entre as pessoas. O seu objetivo é criar um ambiente de abertura. O segundo estágio é passar uma mensagem. Você precisa simplificar para amplificar a sua influência. Então você transforma uma informação complexa em algo simples. E o estágio 3 é convencer. Você ganha o compromisso das pessoas por meio da vontade delas, não por obrigação. Então vamos desconstruir esses estágios e mostrar como vocês chegam lá. Quando você conecta, simplifica e convence, vamos lá, ouvir a música. Será que tá vindo? Tá vindo. Vamos aumentar o volume um pouco. Então, na fase de conexão, você deve criar abertura com outras pessoas, para que mesmo que elas discordem de você, elas estarão abertas a escutar o que quer que você tenha a dizer. Porque você respeita elas e elas te respeitam, vão escutar o que você tem a dizer. Como é que você faz isso? O que eu aprendi com a minha experiência é que a primeira pessoa com a qual você tem que se conectar é a si mesmo. Esteja aberto à ideia de que você é uma pessoa influente. A maior parte da gente sofre da síndrome de impostor, onde a gente teme que não somos bons o suficientes. E isso não é verdade. Tudo que você precisa é um pouquinho de autoconfiança. Deixa eu te explicar o que é isso. As pessoas geralmente não entendem bem esse conceito. É basicamente a expectativa de um resultado positivo em uma situação específica. A confiança não é autoestima, não é o que vocês escutaram dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, ou algo assim. A autoconfiança tem a ver com a situação. Então, conecte-se consigo mesmo. Dê a si mesmo permissão para ser aquela pessoa influente que você sabe que pode ser e que também você sabia que seria quando você era criança, quando você fingia que seu pai era do Brasil. Então, nessa fase de conexão, a gente faz o seguinte: não apresse a mudança de pensamento. Primeiro, você deve abrir a mente delas, encontrando algo em comum e com contexto. Esse é o objetivo. Você faz isso, estabelecendo essa base em comum e o contexto. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Aqui tem uma imagem na tela, mas você sabe o que é isso aqui na minha mão?
Ali você vê, é algo do Walt Disney, é uma pulseira mágica. Alguém já foi em Disney World ou Disneyland e já comprou uma pulseira mágica dessa? Alguém aí que fala inglês pode me falar o que que a pulseira mágica faz? Qual que é a função dela quando você está lá na Disneyland ou no Disney World? Ela abre a porta para você, para que você não ter que levar consigo uma chave. Você usa essa pulseira, ela abre a porta para você. Além disso, você pode pagar contas, você compra coisas com ela sem usar o cartão de crédito. Você simplesmente chega lá na lojinha, você usa essa pulseira para pagar suas refeições, pagar qualquer coisa. E suas crianças também, seus filhos também vão ter as pulseiras e eles também podem comprar o que eles quiserem. O que mais você pode fazer com isso? Isso aí vai te dar acesso à área VIP. Ela vai te levar para frente da fila. Olha que legal isso. Você vai ter uma ótima experiência. Você não precisa mais levar consigo uma chave, um bilhete ou um cartão de crédito. E, além disso, você ainda vai para frente da fila. Então, isso, eu creio que vai abrir a sua mente à ideia de ter uma pulseira dessa. Mas, e se a Disney, em vez disso, te falasse assim, a gente gostaria de colocar em você um dispositivo GPS, de rastreamento GPS, porque a gente quer saber onde você está a todo tempo e também saber as suas preferências pessoais para que a gente possa te vender essas coisas depois. Se você gosta do Mickey, a gente vai te mandar e-mails tentando te vender algum produto do Mickey. Ou Buzz Lightyear do Toy Story. A gente viu que você gostou dele, você fez uma foto com ele, porque a gente consegue ver suas fotos. Então a gente pensou assim, a gente vai te enviar um monte de e-mails depois da sua visita com isso. Se a Disney simplesmente falasse isso pra você, falasse assim, a gente vai colocar um dispositivo de rastreamento ao você entrar no parque, você crê que diria sim? Provavelmente não, né? A forma com que a gente faz que as pessoas se abram é entendendo que é preciso estabelecer algo em comum com eles. Então, por exemplo, quando você conversa com pessoas no início de suas comunicações, é preciso estabelecer algo que elas gostem. Identificar essa coisa, além de dizer o que você quer. Um exemplo bom disso é essa pulseira. Eles investiram bilhões de dólares nesse dispositivo e isso foi um sucesso para eles. Uma vez que você fez essa conexão e a Disney provavelmente sabe que eu estou aqui, será que a gente agora pode falar assim, oi, do Brasil? Depois de mim, podem falar, oi, do Brasil. A Disney sabe que a gente está aqui. Vamos dar um alô pro Mickey Mouse, dar um alô pra Disney. Uma vez que você fez essa conexão com alguém e elas já estão dispostas a te ouvir, elas estão falando assim, conte-me mais. A gente precisa então transmitir informação de uma forma concisa. Porque as pessoas têm um foco muito curto hoje em dia. E elas não querem esperar para obter a informação que você tem. As pessoas ainda enviam e-mails com 5 anexos. Você lê esses e-mails? Claro que não. Você quer que as pessoas vão direto ao assunto. E é isso que a gente descobriu. Existe um hábito chamado hidrante. Isso é o seguinte, a pessoa quer que você conte a elas tudo de uma vez. Primeiro, elas querem que você tenha todas as informações na ponta da língua para que elas possam tomar a melhor decisão. A outra razão é que elas querem saber elas querem te contar que elas fizeram todo o dever de casa deles, que você saiba que eles trabalharam duro, entendeu? E é por isso que hoje em dia, no mundo, o foco é algo muito curto. O foco ele se dispersa muito rapidamente, né? Esse é o mundo que vivemos hoje. E, face a isso, a gente deve transmitir o nosso conteúdo sem simplificá-lo demais. Porque senão você vai confundir também.
Você não pode ser nem muito complexo, nem muito simples. Você deve deixar o seu conteúdo bem enxuto. Primeiro, a gente deve entender o seguinte. O visual, ele é mais importante do que o áudio, do que o auditivo. As pessoas vão prestar mais atenção naquilo que elas veem, naquilo que elas enxergam, mais do que daquilo que elas escutam. Isso porque esse é o nosso sentido dominante. Sabia que você processa a informação 10 vezes mais rapidamente através dos olhos, quando você vê algo, do que quando você escuta? 10 vezes mais rápido pelos olhos do que pelos ouvidos. Então, por que você está contando coisas para as pessoas? Você poderia muito bem mostrar as coisas para elas. É claro que a qualidade da informação visual também é muito importante. O falecido Steve Jobs, o grande falecido Steve Jobs, ele entendia isso. Quando ele apresentou o MacBook Air, por exemplo, ele colocou o aparelho dentro de um envelope pardo. E por que ele fez isso? Para te mostrar visualmente o tanto que ele era fino. Porque é isso que as pessoas vão prestar atenção primeiramente. Ou seja, os olhos são mais importantes do que os ouvidos. Os casos de Covid eles estão aumentando muito, né? E a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, foi a primeira instituição a simplificar os dados de forma visual e nos mostrar o que estava acontecendo. Porque, de forma geral, você quer uma ideia por informação visual. Dessa forma, eles conseguiram transmitir a informação complexa, mas de forma simples. Eles conseguiram uma transmissão muito eficiente. Então, a gente deve lembrar disso sempre. Existe uma outra forma de simplificar a história. Você é um contador de histórias, mas essa história ela deve ser excitante, emocionante e compartilhável. Porque as histórias, elas vão durar muito mais tempo do que a gente. A gente, como seres humanos, gosta de contar histórias, a gente gosta de compartilhar experiências. Então, se você transformar a sua informação em uma história, você vai ter muito mais chance de transmitir essa informação de forma eficiente e de uma forma que eles vão lembrar. Existem dois tipos de histórias para contar no mundo dos negócios. Histórias de sucesso ou contos de advertência, histórias de advertência. Você deve entender que os casos de sucesso ou histórias de cautela, elas se dividem nesses dois tipos de narrativas. O que quer que seja, você deve transmiti-las com convicção e em tempo hábil. Essa foto, ela foi tirada no Rio de Janeiro. Esse é um policial que está distribuindo máscaras para as crianças. Dá para escrever um conto sobre um policial distribuindo máscaras para as crianças, né? Mas essa imagem, ela conta a história de forma eficiente e uma forma muito bacana. Ele se vestiu de Capitão América e ele está agora distribuindo máscaras para as crianças. Então, o que quer que você possa ilustrar e transformar em uma história, isso é uma forma boa de transmitir sua informação. Aqui está uma forma boa de simplificar a informação sem simplificar demais. Primeiro, fale em trios. Trios é um número muito influente, sabia? Sua vida inteira você foi condicionado a ver as coisas em número de 3. Em filmes, shows de televisão, seja para sua segurança pessoal, você aprende a fazer as coisas em trios. Olha só as iniciais de diversas associações. Eu não estou aqui discutindo quem é o melhor time de futebol, tá? Mas esses eram aqueles que tinham iniciais com 3 letras. Eu, claro, escolhi o Atlético Mineiro, que é de Belo Horizonte. Tem alguma fã do Atlético aqui, do Galo? Algum torcedor do Galo? E tem algum torcedor dos times do Rio de Janeiro, do Flamengo? Nenhum? Ah, tem um ali, ó. Bacana. Meu filho foi jogador de futebol por muitos anos. E eu tô
me referindo ao futebol brasileiro e não ao futebol americano, tá? Ele jogou futebol brasileiro, ele era goleiro. Ele jogou na Copa do Mundo Juvenil, lá na Suécia, ele jogou em Londres. A gente viajou o mundo jogando futebol e foi uma experiência muito interessante nas nossas vidas. Eu gosto muito de futebol. Eu não sei porque que a gente chama ele de... a gente chama o futebol americano de futebol americano lá nos Estados Unidos, né? Porque são jogos bem diferentes. E temos as Olimpíadas também, que distribui medalhas em número de 3 também, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Pensando de forma lógica, deveria haver 10 medalhas, mas 3. Por que 3? Porque é um número confortável e também não representa um excesso de informação. Então, se você puder compartilhar a informação em trios, olha aqui exemplos bons do WCM, o nosso evento. A gente tem as iniciais em trios e estamos cercados por isso no mundo inteiro. O que eu ensino a meus clientes é a compreender de que existem 3 mensagens principais. Não transmita mais do que 3, entendeu? E a razão disso é porque mais de 3 vai confundir as pessoas. A gente ensina isso nos nossos cursos. Isso quer dizer que você vai dividir a sua informação em pedaços, em 3 pedaços. Então, você nunca fala para o seu parceiro o que fazer, mais de 3 coisas para fazer, né? Uma lista de tarefas. Elas não devem ter mais de 3 tarefas. Então, não faça isso. 3 tarefas está bom demais. No Vale do Silício, um dos meus clientes, ele agrupa as informações deles dessa forma. Eles transmitem, eles querem saber os insights dos clientes e depois os insights financeiros. E, por final, eles querem saber como que eles podem ganhar. Então, essa é a fórmula, como apresentar a equipe de liderança sênior. Existem outras formas de fazer isso, como estado atual, estado futuro e uma trilha para chegar lá. Mas não sobrecarregue as pessoas com informação demais. E também não simplifique demais. Isso nos leva ao seguinte, ao terceiro hábito. Você já conectou com alguém, você já transmitiu a informação e eles compreendem essa informação. A boa notícia é que a maior parte das pessoas não estarão ainda convencidas naturalmente. A gente mora em um mundo onde as pessoas são céticas. As pessoas são distraídas e exigentes. Então, como que você vai convencer essas pessoas que ainda estão céticas em relação à sua ideia? E mesmo que você tenha sido aberto, você transmitiu as coisas da forma correta, o que você vai fazer? Primeiro, entenda o seguinte, você não consegue convencer ninguém. As pessoas convencem a si mesmas. Eu não tenho a capacidade de convencê-los. Somente vocês mesmos podem se convencer a si mesmos. Essa é a natureza humana. É uma decisão humana, um por um. A decisão é voluntária. A influência é uma meritocracia e não a autocracia, não a ditadura. As pessoas decidem por si próprias se elas serão convencidas por você ou não. Então, o que você faz quando você acha que alguém ainda não está junto com você, ainda não comprou a sua ideia, você já se abriu a eles, o que você faz? Você vai descobrir a resistência delas, a razão da resistência delas. E a melhor forma de fazer isso é encorajar perguntas. Ih, o slide sumiu, cadê? Volta lá. Você não consegue resolver um problema que você não sabe que existe. Ou seja, encoraje as pessoas a perguntar, a fazer perguntas a vocês. E depois você pode fazer pergunta a elas. A gente tem que chegar nesse ponto porque as pessoas condensam a si mesmas ao fazer perguntas e depois internalizam. A próxima coisa a fazer é entender que o rumor é uma das formas mais poderosas de comunicação.
Rumor, isso mesmo que você ouviu. Como líderes, vocês podem pairar acima dos rumores, das fofocas, mas, na verdade, hoje em dia você não pode fazer isso. Você não deve. Tem tanto dispositivo hoje em dia, mídia social, telefone celular, e isso é algo mais desafiador à sua liderança do que você sabia. As pessoas estão emitindo informação até para si mesmas, difundindo informação, e a informação, não tem como você segurar esse movimento, a informação ela vai sair por aí, ela vai circular, e as pessoas adoram fofocar, porque isso faz com que elas se sintam importantes. O que você faz com esse pessoal? Primeiro, você vai saber, descobrir quem que eles escutam, quem que está difundindo as fofocas. E isso é algo que a gente chama de influenciar o influenciador. Significando o seguinte, você vai focar nessa pessoa, e se você conseguir causar uma mudança de pensamento neles, ela vai fazer o trabalho por você. Ela vai convencer as outras pessoas que escutam a ela. E isso nos leva ao seguinte tema. Olha, se a gente já sabe essas coisas todas, a gente já conhece o ciclo e como chegar lá, como é que você vai descobrir se você realmente é influente? Como medir as suas habilidades de conectar, transmitir e persuadir? Eu tenho uma notícia boa. A gente criou uma avaliação lá na minha empresa, que é o Influence 360, e a gente começa a medir pessoas como vocês ao redor do mundo que fazem essa avaliação bem rapidinho, de 10 minutos, e a partir daí a gente consegue identificar as suas habilidades. Dá uma olhada aqui nessa rodinha, nesse círculo, a gente chama isso de um mapa de calor. Você pode ver que através das habilidades, a habilidade mais dominante, meio que a padrão da maioria de vocês, vai ser conexão. Olha aí, 58%. E é aí que você vai chegar. Isso quer dizer o seguinte, talvez você ainda não tenha desenvolvido as suas habilidades de transmissão e de persuasão. O segundo mais comum é o convencimento, a persuasão. E o terceiro, o de transmissão. A gente analisou isso de acordo com o histograma. Deixa eu mostrar para vocês o nosso histograma aqui. A gente aprendeu o seguinte, o que a gente descobriu? A nota média de 0 a 100, se vocês fizessem essa prova, vocês têm uma nota média de 77. Essa aqui é uma curva Bell típica e mostra muita variação nas notas, mas a maior parte da conexão ela é mais ou menos distribuída de forma igual. Mas olha o que acontece com a transmissão. Elas estão bem agrupadinhas, né, de forma bem próxima, com poucas notas altas. A boa notícia é que não existem notas muito baixas, mas 40 ainda é uma nota abaixo da média, né? 40, 50. Então vamos ver agora quando a gente analisa a nota de persuasão. Nota média de 60. Isso significa que a maior parte das pessoas ainda não desenvolveu a habilidade de persuadir as pessoas. É por isso que elas são persuasoras e não influenciadoras. Isso nos mostra que existe uma grande quantidade de notas baixas. O que fazer a respeito disso? Bom, vamos analisar mais. Em relação a gênero, as mulheres da sala, vocês têm mais chances de conectar, de a conexão ser a sua habilidade principal. E os homens, geralmente, têm a persuasão como habilidade principal, como habilidade dominante. Vocês gostam de convencer as pessoas, de persuadi-las, e você pula a parte de conexão. E geografia, olha só, boa notícia, o pessoal da América do Sul tem as maiores notas de persuasão, de convencimento, então podem se aplaudir. Vocês são um grupo de pessoas confiantes que sabem o que querem. Então, a sua nota de persuasão foi mais alta do que a América do Norte, até mesmo de Nova York. E ao analisar ainda mais, a gente aprendeu que os asiáticos geralmente têm as notas mais baixas em conexão. Agora vamos olhar a faixa etária. Olha que interessante.
as notas mais altas para transmissão, ela permaneceu estática ao longo de todas as faixas etárias, e isso indica que as pessoas são transmissoras naturais, seja engenheiros ou pessoal que trabalha com números, eles não mudam de acordo com a faixa etária, eles ficam no mesmo lugar. E então a gente descobriu o seguinte: alguém aqui tem 55 anos? Exatamente 55 anos. Tem alguém aqui com exatamente 55 anos. Adivinha o quê? Você está na sua melhor performance no quesito de convencimento. A idade de 55 anos é o pico no que diz respeito à influência. E depois daí é só ladeira abaixo. Infelizmente. Mas você vai melhorando com a idade, né? E tudo isso vai melhorando a sua confiança e tudo mais. As suas experiências de vida, tudo vai contribuindo. Então, qual que você acha que é o seu hábito principal, que você acha, ou melhor, o hábito que você deve melhorar? A boa notícia é que a gente vai deixar que vocês façam essa avaliação aqui gratuitamente. Alguém aqui gostaria de fazer isso? Então, você vai ao nosso site influence360.com e aí você coloca o seu código, que é WCM22. Tá vendo o código ali na parte de baixo? Você tem ali o botão de login, aperte o botão azul e coloque o código WCM22. E o que vai acontecer é que você vai ter um relatório completo após um teste de 10 minutos. A gente usou psicólogos, sociólogos para elaborar esse teste e para condensá-lo a um nível de tempo que seja razoável, 10 minutos. E depois ele vai te dizer quais são as suas notas e vão te dizer qual que é o seu comportamento padrão e onde que você pode trabalhar, melhorar para se certificar que você pode ser uma pessoa mais influenciadora. O amanhã pertence àqueles que enxergam além. Qual que é o seu momento decisivo? Qual que vai ser o momento divisor de águas para você? O caminho para chegar lá é o ciclo de influência. Ou seja, conectar com abertura, transmita com clareza e as pessoas vão persuadir a si mesmas a assumir um compromisso com você e a sua liderança. Você vai influenciar com integridade. Eu espero que vocês tenham tido bons insights da minha palestra e que vocês vão melhorar as suas qualidades de influenciador para que você não seja apenas um jogador, mas alguém que vai mudar o jogo. Muito obrigado. Obrigado.